Amém? Ezequiel 37, versículo 1 a 10. Fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Repete comigo: a mão do Senhor está sobre mim. E por seu espírito ele me levantou a um vale cheio de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Fala comigo: sequíssimos. Versículo 3. E ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, disse Ezequiel: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som. Fala comigo: som. Um chacoalhar de ossos que se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito nenhum. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, filho do homem. Olha só, não profetiza mais à terra, mas profetiza ao espírito. Assim diz o Senhor: venha desde os quatro ventos. Fala comigo: quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Vamos repetir: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos para que vivam. Versículo 10. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e ficaram de pé outra vez, e era um exército enorme. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala assim: Deus, prepara o meu coração para receber a tua semente hoje. Que a minha mente não atrapalhe aquilo que o Espírito quer me entregar hoje. Repete assim comigo: que a minha mente não atrapalhe. Abre a minha mente, alarga a minha visão, aquieta a minha alma, no nome de Jesus. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Como o próprio profeta Ezequiel disse, que abram-se os rolos, que desçam os pergaminhos, porque onde o teu Espírito está, ali há liberdade. Liberdade para ser, liberdade para existir em Ti, nos mover em Ti. Assim como o apóstolo Paulo falou, nele existimos, nos movemos. No nome de Jesus, Espírito Santo, Tu já estás aqui. Porque onde houverem dois ou mais, ali o Senhor estará. Mas o meu pedido é: sopra nessa noite. Sopra neste lugar. Sopra nos vales das nossas almas. Sopra nos ossos secos dos nossos corações. Sopra outra vez, Senhor, sobre nós, em nós e através de nós. Fala conosco, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, pode sentar. Fala assim comigo: os quatro ventos de Deus. Os quatro ventos de Deus. Como eu te falei, semana passada eu recebi um presente, um chofar, e parece que de fato ativou algumas coisas, reativou algumas coisas em mim. Semana passada também um amigo antigo, aqueles profetas bem escondidos, de fato você não conhece, e ele é tão estranho que de fato eu levei algum tempo para digerir, de tão estranho que ele era. Ele é ainda, na verdade, né? Você entendeu o nível dele. Ele teve uma palavra, irmão, tremenda, profética na vida dele.
Ele foi contratado para trabalhar numa empresa no sul da Flórida, ganhando muito bem. Ele é um artesão extremamente habilidoso. E Deus um dia deu uma palavra para ele, se muda para Orlando, e apontou o endereço para ele, morar em Orlando. E nas loucuras do Espírito de Deus, ele botou no Google, deu um Google, e a casa existia, irmão. Deus deu o endereço, a casa existia e estava para alugar. Só Deus, irmão, só tem um agravante. A casa era o único centro de macumba de Orlando. E ele se mudou e está morando lá. Quando ele me liga, eu falo, não quero macumba hoje, né? E ele está lá morando, ele diz que chega macumbeiro lá toda hora, achando que o centro está aberto. Ele faz, pode vir, o centro está aberto, só que o espírito mudou. E ele me ligou semana retrasada e falou assim, Urias, eu estava aqui, Deus mandou te ligar, e falou assim, a estação mudou. E aí veio o chofar e veio tudo junto, e eu entendo que de fato Deus está levando a igreja dele para um entendimento mais profundo sobre aquilo que a gente chama de mistério, que no passado a gente rejeitou por causa de infantilidade, de mau caratismo, de falso profetismo. É interessante como no passado, na igreja, quando a gente falava de dinheiro, já subia na sua mente uma palavra ladrão. Se a gente fala de chofar, de misticismo, de anjo, de leão, de águia, você já sobe no seu coração charlatão. Mas eu quero te dizer que tudo está na palavra, tudo está na Bíblia. E eu creio que Deus está levantando e trazendo de volta a igreja a revisitar estes lugares, mas agora com maturidade e com o coração correto. E hoje eu quero falar sobre os 4 ventos de Deus. Repete comigo de novo, os 4 ventos de Deus. É interessante que esse contexto de Ezequiel, trazendo o contexto de forma natural, por mais que não tenha nada natural aqui, porque a Bíblia diz que ele foi levado em espírito, amém? Não foi no lugar geográfico, a Bíblia diz que ele foi levado em espírito. E é interessante que se a gente falar isso hoje, novamente, já vem um sofisma dentro de você, um preconceito que você já rejeita. Lá vem o pastor falar coisa que não existe. Você serve a um Deus que você não vê. E no final do culto você vai tomar um suco pela fé, crendo que é um sangue. O evangelho é místico. E aí a Bíblia diz que o Espírito leva Ezequiel, e o contexto é de morte, sequidão e desalinhamento. Fala comigo, morte, sequidão e desalinhamento. Ou seja, havia morte, havia um vale seco, mas também os ossos não estavam alinhados. Você percebeu isso? Primeiro movimento, quando veio, o que causou foi os ossos, cada um voltar para o seu osso. Ou seja, era morte, sequidão e desalinhamento. E aí nesse meio Deus toma uma decisão. Deus decide separar um homem e derramar sobre esse homem, colocar sobre esse homem a sua mão. Ou seja, uma separação. Deus separa esse homem, fala comigo, separa. E Deus habilita esse homem nas profecias e faz ele se encontrar com os 4 ventos de Deus. Fala comigo, Deus separa, Deus habilita o profético e conecta esse homem uma experiência com os 4 ventos de Deus. Irmão, parece que é história de Crônicas de Nárnia, mas eu estou lendo a Bíblia. Percebe o quão distante a gente está de um mundo espiritual tão real? E aí Deus separando esse homem, ele decide, profetiza aos ventos. Fala comigo, aos ventos. E é interessante notar que quando a gente vai para a Bíblia, ventos, no geral, no plural, todas as vezes que Deus usa através de uma profecia é para reviver, fala comigo, reviver e galardoar os seus filhos. Então a gente está aqui num contexto de morte, de sequidão, de desalinhamento. Deus decide que pela sua mão ele vai separar um homem, habilitar esse homem no profético e fazer com que esse homem se encontre com os 4 ventos de Deus. Por quê? Porque o vento de Deus, ele restaura, revive e galardoa os filhos de Deus. Vocês estão entendendo, amém? E essa semana eu passei a semana inteira, irmão. Todo o tempo que eu tinha, eu meditava sobre os ventos de Deus, estudei profundamente sobre os ventos de Deus. E é interessante que
Quando a gente lê esse texto de Ezequiel 37, automaticamente, se é uma igreja evangelística, ela já correlaciona a avivamento. E todas as vezes que a gente pensa sobre avivamento, a gente automaticamente já pensa sobre sinais, milagres, maravilhas, unção, línguas como de fogo, amém? Quando a gente pensa sobre avivamento, a gente pensa sobre isso. Por quê? Porque está lá em Atos capítulo 2. Mas existe um elemento que é pouco falado, que é bem desconhecido, desse movimento de Deus, desse avivamento de Deus, dessa restauração de Deus, desse favor de Deus em galardoar os seus filhos. Atos tinha línguas de fogo. Fala comigo, línguas de fogo. Tinha. Check. Tinha milagres. Check. Tinha maravilhas. Check. Mas tem uma coisa que tinha e a gente pouco fala. Fala comigo, vento impetuoso. Esse contexto de Ezequiel está trazendo Ezequiel a entender algo que hoje de fato é esquecido na igreja, rejeitado, é negligenciado, porque está debaixo de um preconceito. Quando você fala vento, quando você fala de algo místico, já atribui. Não tem estudo, não tem letra, é charlatão, é ignorância. Mas na verdade eu estou lendo a letra. Fala comigo, o vento. E aí é algo que a gente precisa entender, irmão. Por que a gente não estuda sobre os ventos? Por que a gente não fala sobre os ventos, que é um elemento presente em Atos capítulo 2? É um elemento totalmente necessário para o reviver do vale de ossos secos. Agora, o que seria o vento de Deus? É um arrepio que eu sinto, você pode sentir. O que de fato a Bíblia diz que é o vento de Deus? Ezequiel capítulo 37, versículo 9, ele diz a seguir, ele me disse, profetiza ao Espírito. Fala comigo, profetiza ao Espírito. Um dia eu vi um pastor profetizando na própria esposa dele, eu achei estranho. Agora imagina, na Trindade, chega Jesus e profetiza para Deus. Claro que não é isso que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo aqui é Deus dizendo para Ezequiel na terra profetizar para o Espírito no céu. Não, Deus, eu não estou entendendo, porque profecia é algo que a gente declara para acontecer na terra. Por que eu profetiza ao Espírito? Percebe isso que ele fala, profetiza ao Espírito. A palavra Espírito aqui no original está sopro, fala comigo, sopro, que também é tido como um hálito de Deus. Então o que Deus está dizendo para Ezequiel é profetiza, para o sopro que sai da boca de Deus. Mas espera aí, mas não é o próprio Deus que está falando? Como é que Deus está dizendo para Ezequiel profetizar para a própria boca de Deus, para o próprio hálito de Deus, que em hebraico significa ruach? Fala comigo, ruach, que é o sopro de vida de Deus, que foi o mesmo sopro que Deus, quando criou Adão e Eva, eles só tinham forma. Fala comigo, forma. Da mesma forma que nesse processo de reviver de Deus de Ezequiel 37, a Bíblia diz que no primeiro movimento houve barulho. Fala comigo, barulho, som. No segundo movimento houve alinhamento. No terceiro movimento, tendão. No quarto, pele. Ou seja, estava tudo bonitinho, alinhado, feito, formado, mas faltava algo, porque aí Deus fala, profetiza de novo. Deus está recriando a criação ali, porque a Bíblia diz que ele desceu, formou do barro um homem, deixou ele todo bonitinho, mas faltava algo. Fala o quê? O sopro de Deus, o ruach de Deus. É interessante que esse mesmo sopro de Deus, ele está na criação e está em Apocalipse, onde todas as coisas serão completas. Ou seja, o sopro de Deus, ele habita no início e ele vai fazer parte principal no fim. Apocalipse capítulo 7 fala de sopro dos quatro cantos. E é interessante quando a gente vai para João capítulo 20, versículo 22. Fala assim, Jesus ressuscita e ele se encontra com os discípulos. E se encontrando com os discípulos, ele fala, havendo dito isso, fala comigo, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei
o Espírito Santo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. João 20 era após ressurreição, mas anteriormente à ascensão. Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo após a ressurreição e a sua ascensão aos céus. Mas João 20, Jesus ainda não tinha voltado para o Pai. Tanto que eu fico imaginando aquela reunião, Jesus chega do nada e fala assim: receba o Espírito Santo. E não acontece nada. A Bíblia não diz que acontece nada, não relata acontecimento nenhum. Mas quando a gente pula para Atos capítulo 2, a Bíblia relata o acontecimento daquilo que Jesus profetizou em João 20. E desceram sobre eles como um vento impetuoso, línguas como que de fogo. Você percebe que vento, biblicamente, interpretando a Bíblia de uma forma saudável, é quando Deus declara. Fala comigo, Deus declara. E quando Deus declara, Ele te sela com autoridade para receber aquilo que Ele declarou na terra do céu. Porque a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, recebe. É que nem eu chegar aqui para você hoje e falar, recebe, André. E André falou, tá bom, eu creio, né? Não senti nada não. Foi que nem um dia eu conheci um homem, um americano, ele está vivo. Nunca vi ninguém ser usado de forma tão milagrosa, poderosa para sinais, milagres e maravilhas. O nome dele é Randy Clark. E ele estava lá no Brasil, irmão, eu segui esse cara por onde ele ia no Brasil, pegava o avião e ia, acabava o culto, estava lá eu, o jovem Urias, cheio de cabelo ainda. E aí eu chegava lá e ele falava, e eu não sabia nada de inglês, irmão, mas eu decorei uma frase: I want your anointing. Aí ele ria, irmão. Ok. Aí eu orava, eu não entendia nada. Nada, eu só falava assim, eu recebo, Deus, tomara que não esteja me amaldiçoando. Aí eu me lembro que nesse dia todo mundo que ele orava voava, irmão, as 10 cadeiras para trás. Aí quando ele falou assim, soprou em mim, né? Receba. Aí eu, poxa Deus, todo mundo voou, doido para dar uma voada para trás. Senti nada, irmão. Fui para casa, para o hotel triste. E nossa, rodei o Brasil inteiro, aquela coisa, tá bom. Fala comigo, soprou. Aí volto para João Pessoa. Começamos a pregar em alguns lugares. E por uns motivos inusitados de Deus, meu nome começou a rodar nesse ciclo de oração, culto de oração e por aí vai. Aí tinha um culto lá em Campina Grande, na Paraíba, que era na casa de um médico milionário, que dava mais de 1000 pessoas na segunda-feira à noite. Aí decidiram me chamar, irmão, porque caiu na boca deles que eu orava e o pessoal era curado. Eu fiz, ainda não vi nada, né? Mas eu creio. Irmão, eu chego lá, tinha no mínimo umas 1000 pessoas naquele culto. Nervoso como eu estava, tinha ainda 21 anos de idade. E no final estava todo mundo esperando o quê, irmão? Porque foi publicado para tudo quanto é lugar, vai vir um homem que vai orar e você vai ser curado. Aí eu fiz aquela oração, irmão, que eu juro a você que quando eu fiz, perguntei, eu falei, quem é que está enfermo aqui? Eu fiz, Deus, que seja uma pessoa com dor de cabeça. Mais umas 300 pessoas levantaram a mão, irmão. Eu fiz, estou ferrado. Porque nunca aconteceu isso comigo. E quando eu fui atrás, o cara soprou, eu só recebi, foi bafo. Eu só escutei aquela voz falando assim, testa. Aí eu falei, vem todo mundo aqui para frente. Eu falei, já estou lascado mesmo. Vem todo mundo aqui para frente. E eu falei, Deus, eu creio que foi soprado sobre a minha vida, que foi liberado sobre a minha vida. Irmão, das 300 pessoas, 236 pessoas foram curadas instantaneamente. Por quê? Porque eu senti? Não, porque Deus decidiu soprar. E o sopro é um selo de autoridade na terra, para que o céu veja e libere sobre você aquela porção. É um selo de autoridade para que você receba uma porção do céu. Quem está entendendo? Fala amém, estou entendendo. É um selo, é uma autoridade para receber. É como eu te falei, Deus inicia a terra com o vento e Ele vai finalizar em Apocalipse com o vento.
Mas não acaba aí, além de selo, além de autoridade, Salmos capítulo 104, versículo 4, fala assim: faz dos ventos os seus mensageiros, e de labaredas de fogo os seus ministros. Sabe o que o salmista está dizendo? Ei, o vento de Deus, quando é de Deus, ele carrega consigo uma mensagem. Faz do vento o que, irmão? Seus mensageiros. Os ventos de Deus que saem da boca de Deus, do hálito de Deus, eles carregam em si uma mensagem, irmão. Essa semana eu gosto de estudar tudo, na verdade. Eu acho até que eu tenho FOMO. Quem já viu essa expressão FOMO? Fear of missing out. Irmão, se eu escuto que tem uma descoberta, eu já quero estudar, irmão. Aí está todo mundo falando de retraturtida, dos peptídeos, e peptídeo para lá, e peptídeo para cá. Eu vou estudar, o que vou virar expert em peptídeo. Aí descobri que peptídeo é um complexo de aminoácidos, que colocados de uma forma correta, quando você toma, na verdade, irmão, não tem milagre. É porque aquele complexo de aminoácidos passa para o seu corpo uma mensagem: emagrece, para de comer, mexe nas tuas células. Aí um dia estudando sobre isso, eu fiz: uau, eu acho que os ventos de Deus, Miqueias, já que a Bíblia está dizendo que carrega uma mensagem, quando Deus libera, ali tem um peptídeo do céu, que quando toca a tua vida, mexe num código, e você passa a fluir naquilo que o céu plantou na tua vida. Pastor, onde é que tem base bíblica para isso? Fala comigo. Sopro. Para tudo Deus disse haja. Mas quando chegou no homem, ele disse: produza a terra. Para tudo ele falou haja. Mas na terra ele injetou um peptídeo, porque tinha uma mensagem do hálito de Deus. Do que é que o homem é feito? Do que é que o homem é feito? Aí tu tá aí, irmão, orando: Deus faz, Deus não fez, tá esperando haja. Não, ele vai fazer haja. Ele vai dar um vento que carrega com ele uma mensagem, o peptídeo celeste, e vai ativar dentro de você a natureza da qual você já foi feita. Por isso que quando uma palavra profética ela vem de Deus, ela toca a tua vida, irmão, você entra travado e sai voando. Por quê? Porque ele ativou dentro de você um código celestial. Porque o vento de Deus carrega consigo uma mensagem. Fala assim comigo: sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. O que mais que o vento é? Atos 2:2. De repente, fala comigo: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Essa semana, lendo sobre isso, Deus falou assim muito forte comigo. Sabe quando uma pessoa fala assim: mas de repente aconteceu aquilo? Quem já viveu um de repente? Jó capítulo 1, versículo 19 diz que Jó era farto, próspero, estava em paz, tinha 9 filhos. De repente veio um vento e matou todos os seus filhos. Quem já viveu uma estação na vida que você fala assim: mas foi de repente, pastor, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo? Ou é o contrário, né? Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Deixa eu te dizer, irmão, deixa eu te ensinar um pouco sobre o mapeamento do céu. Só existe um ser em todo o reino espiritual que carrega o de repente de Deus. Atos 2 fala: e de repente, fala comigo, de repente veio um som do céu. Todo de repente de Deus no reino espiritual, ele é hospedado e carregado pelos ventos de Deus. Não existe de repente sem vento. Você está me entendendo? Você pode até tentar, pode até entender de repente, mas não acontece nada de repente sem vento de Deus. Então deixa eu te dizer, talvez você está numa situação que de fato só um de repente, só uma transformação de cabeça para baixo, isso só o vento de Deus libera. Porque o vento de Deus ele carrega em si o de repente de Jeová.
Você não era nada, agora você é. Você não tinha nada, agora você tem. Seu casamento estava destruído, agora vocês se amam. A relação com seus filhos era terrível, agora está todo mundo conectado. Você estava enfermo, agora foi curado. Por quê? O sopro de Deus veio e carrega com ele de repente. Fala comigo, de repente. Eu não sabia falar inglês, agora falo. De repente, eu não sabia nem vender um bombom, agora vendo. Por quê? Porque é o vento de Deus. Fala comigo, o vento de Deus. O que mais é o vento de Deus? João 3,8. Eu ainda nem comecei, irmão. O vento sopra, fala comigo, aonde quer. Você escuta a sua voz, mas não sabe para onde ele vai, para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. 3 verdades nesse versículozinho pequeno. O que é que ele fala? Assim é quem é nascido. Quer saber o que é que a Bíblia te faz entender? Que você pode relacionar na terra aquilo que você carrega do céu dentro de você. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, quem é nascido do Espírito é como um vento. O que ele está dizendo? Quando você nasce de novo, aceitou Jesus e tem um novo nascimento, aquilo que o céu coloca dentro de você, Jesus está dizendo que é semelhante ao vento. Você tem dentro de você o breath of God, o vento de Deus. Por isso que não adianta eu ter capa de crente, cara de crente, cantar como crente, estar na igreja de crente, mas se eu não nasci de novo, eu não tenho o sopro do crente. Você me entende? Dentro de você, ele está dizendo que a natureza que Deus colocou dentro de você, ela é totalmente relacionada, conectada com esse vento que sai da boca de Deus. Segunda verdade que eu entendo aqui, é que esse vento, você não escolhe. Se eu não escolho, eu não controlo. Vento de Deus você não controla, você só se alinha. Por isso que Jesus diz, só eu sei os planos que tenho para ti. Então para de orar pedindo e começa a orar se alinhando. Não chega com uma lista de pedido para Deus, ele já te falou, só eu sei os planos que eu tenho para ti. Então quando for orar, irmão, já entra no secreto. Levanta, Senhor, a minha vela espiritual. Não estou aqui para controlar nem para pedir, mas estou aqui para me alinhar ao sopro do ruach de Deus. Esse é o segredo, irmão. Fala comigo, se alinhar. E qual é a terceira verdade aqui? Vento você não sente. Perdão, vento você não vê. Você até sente e escuta, mas não vê. Se eu sinto e escuto, mas eu não vejo, o que é que a Bíblia está dizendo? Ei, para você de fato acessar as coisas espirituais liberadas para você, que são bioidênticas com a natureza que eu coloquei dentro de você, do Espírito, você vai precisar aprender a discernir o mundo espiritual. Porque senão você está repreendendo Satanás, mas na verdade é um vento de Deus. A gente precisa aprender a se alinhar com o mundo espiritual. Por quê? Porque você precisa se mover, não é com a melhor oportunidade, mas é com o melhor vento. Eu vou repetir, você não se move com a melhor oportunidade, você se move com os melhores ventos de Deus. É interessante que 2 Samuel capítulo 5, versículo 24 a 25 fala assim: Davi, assim que você ouvir, fala comigo, assim que você ouvir, fala para você, assim que você ouvir um estrondo de marcha por cima das árvores, se mova rapidamente. É Deus falando com Davi. Pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho. É interessante que som de estrondo de marcha na copa das árvores para um judeu é o som do vento. O que é que Deus estava dizendo para Davi? Davi, quando você escutar o vento se movendo, se move, porque você se mover comigo é vitória certa. O que é que Deus estava dizendo? Preste atenção quando eu me mover para a guerra e vem guerrear comigo. Não luta uma batalha que eu não estou lutando. Para de lutar lutas que Deus não está, irmão, que Deus não te chamou, que Deus não te comissionou. É isso que Deus está dizendo para Davi. Ei, Davi,
olha para a copa das árvores. Quando você ouvir um som de um vento com uma marcha, se move como? Rapidamente. Porque você ou se move no sopro ou se move no furacão. Você sabia disso? Quando Deus quer te mover, irmão, primeiro Ele sopra. Fala comigo, sopra. Aí tu está aqui distraído, não ouviu nada. E Deus fala, rapaz, já soprei, não se moveu, vou ter que mandar um furacão, destruir tudo. Então seja esperto, não se mova no furacão, se mova no sopro. É o segredo do sucesso. Ouvir um arrepio já move, irmão. Mas vai dar errado, fica tranquilo. O vento de Deus está contigo. Poderia passar a noite inteira aqui falando de vento, mas eu preciso abordar os 4 ventos. Eu tenho 20 minutos. 5 minutos para cada um. Deus queira que dá. Fala comigo, 4 ventos. O que são? Está pronto? Zacarias capítulo 6, versículo 1 a 5. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens. Fala comigo, 4 carruagens. Que vinham saindo do meio das montanhas de bronze. As primeiras estavam atreladas a cavalos vermelhos. A segunda pretos. A terceira cavalos brancos. E a quarta malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que representam esses cavalos atrelados, meu Senhor? Olha o que é que o anjo responde, versículo 5. Me respondeu o anjo: estes são, fala comigo, são os 4 ventos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano da terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 3. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Fala comigo, norte, sul, leste e oeste, retendo e segurando 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, ou no mar, ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo, e bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra nem o mar, nem a árvore, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Eu sei que você já ouviu sobre seres espirituais. Fala comigo, seres espirituais. Eu sei que você já ouviu sobre 4 seres viventes, amém? Eu sei que você já ouviu sobre querubim, serafim, arcanjo. Mas eu com certeza creio que você nunca ouviu que também há nessa classificação de seres espirituais, que não é somente um vento qualquer. Eu falei de vento, mas agora eu estou falando de 4 ventos. Quantos? A Bíblia está dizendo que 4 ventos são seres espirituais. Eles existem, e não é somente um vento que sai da boca de Deus. Eles são como carruagens, e que cada carruagem dessa tem uma cor. E Apocalipse 7 fala que cada vento deste tem um ser, um anjo que está ali guardando para que ele não seja solto. Quantos ventos? 4. Então a primeira coisa que eu entendo é que esses 4 ventos, eles são seres espirituais. Mas a palavra 4 também significa universalidade. Fala comigo, universalidade e completude. Ou seja, 4 ventos de Deus, eles resumem todo o processo de Deus na sua vida e na nossa história. É o que Apocalipse está dizendo, é o que Zacarias está dizendo, que tudo que acontece na terra depende da atuação dessas 4 carruagens, desses 4 ventos de Deus. É interessante que para levantar o morto que está vivo, está seco e desalinhado, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, eu quero te dar uma chave. Fala para vir os 4 ventos. Fala comigo, 4 ventos. Quem são esses ventos? Como eles atuam? A gente vai aprender agora. O que é que cada um significa? O que é que cada um carrega? Fala comigo, vento norte. Ezequiel 1:4 diz: olhei e vi uma tempestade. Fala comigo, tempestade, que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e trovões, cercada por uma luz brilhante.
e o centro dela tinha fogo e parecia metal reluzente. Fala comigo, vento norte. O que é que o vento norte comunica e carrega? Fala comigo, glória de Deus, o cabode de Deus. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia uma manifestação de Deus, geralmente ela vai estar atrelada ao vento que vem do norte. O que Deus está falando para Ezequiel é: Ezequiel, profetiza os 4 ventos. E um desses 4 ventos que vai trazer de volta à vida aquilo que está morto, que vai galardoar os meus filhos na terra, é um vento que vem do norte. E esse vento que vem do norte, ele carrega a glória de Deus. Fala comigo, a glória de Deus. Agora deixa eu te perguntar, irmão, quem já passou por um tornado? Eu já, uma vez eu estava num poço, levantou minha caminhonete. Mas tem que ser o F5 para levantar de fato a caminhonete mais para cima. Agora a Bíblia está dizendo, irmão, que esse vento do norte, ele carrega em si nuvens, uma tempestade de glória. Porque essa nuvem, essa tempestade que vem de norte está falando da glória de Deus. Cavalos de fogo, carruagem de fogo. É isso que ele está falando. E a palavra glória vem de kavod, que significa peso da presença de Deus. Deixa eu te perguntar, existe algo na terra ou nos mundos existentes que nós nem entendemos mais pesado do que a glória de Deus? Então, se esse vento carrega aquilo que é mais pesado, como que ele não pode carregar algumas coisas na sua vida? Esse vento carrega a glória de Deus. Fala comigo, a glória de Deus. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que uma carruagem de fogo com cavalos, fala comigo, cavalos de fogo, carruagem de fogo, os separou um do outro. Era Elias e os discípulos. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que é um redemoinho, irmão? Fala comigo, vento girando. O que foi que levou Elias para o céu, irmão? Fala comigo, carruagem de fogo, num vento girando. Eu entendo que quando Deus fala a Ezequiel, sopra os 4 ventos. Sabe como é que se forma um tornado? 4 ventos. Deus está dizendo assim, Ezequiel, eu preciso que meus ventos se movimentem da terra de uma tal forma que eles vão criar um portal de interseção entre o céu e a terra. E esse portal de interseção entre o céu e a terra vai gerar uma intervenção sobrenatural. Elias, ele estava andando tão forte com Deus, irmão, que esse vento veio e carregou ele para cima. Por quê? Porque ele traz as coisas de baixo para cima. É Deus devolvendo para o céu. Quem está entendendo, amém? Fala comigo, vento norte. Provérbios 25, versículo 23. O vento norte, eu estou lendo a Bíblia, traz a chuva, assim como a língua fingida traz o olhar irado. O que é que o vento norte traz? Chuva. O que é que a chuva faz? Fala comigo, muda o clima. Você está orando para a sua estação mudar? Posso te dizer algo que vai parecer heresia, mas não é? Você já percebeu que tem coisas na tua vida, irmão, que tu tem a palavra de Deus, tu ora, tu jejua, tu não faz nada de errado, mas não vira? Porque o que a Bíblia está dizendo é que nesse mundo espiritual existem seres espirituais carregados de uma coisa, cada um deles. Você já expulsou demônio no nome de Deus? Você já expulsou demônio no nome do Espírito Santo? Sai demônio no nome do Espírito Santo. Por quê? Porque no céu está tudo bem delineado. O que a Bíblia está nos deixando claro aqui é que o que traz essa mudança de estação, essa mudança de clima, o que carrega a água é o vento norte. Então tem coisas que de fato não mudaram na sua vida ainda. Não é por falta de oração, é por falta de entendimento, irmão. Por falta de discernimento para entender que não é sobre profecia, é sobre entender o vento certo que deve tocar a tua vida. Eu estou tomando riscos aqui, irmão. Qual o risco de talvez 10% de vocês sair daqui e falar, rapaz, que miticismo é aquele? Mas eu só estou lendo a Bíblia. Está aqui dizendo, o vento norte traz a chuva. Fala comigo, ele altera o clima, ele muda a estação.
ele carrega consigo água. O que é que Jesus compara a palavra de Deus que ele dá para você? Fala, o semeador saiu a semear. Toda a palavra de Deus é uma semente que ele te dá. E a Bíblia diz que ele procura uma terra. Fala comigo, terra. Tu tá com a semente de Deus. Tu tem uma palavra de Deus, mas essa estação não muda, essa chave não gira há muito tempo. Mas tu tem uma palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não é falta de oração, é falta de entender. A percepção é que o vento certo é que vai fazer aquilo destravar. Quando a gente vai lá para Gênesis, lá em Gênesis, na criação, a Bíblia diz que não tinha chuva. Antes de Adão nascer não tinha chuva. Depois que Adão é criado não tem chuva. A Bíblia diz que havia uma névoa, fala comigo, névoa, que deixava tudo úmido. A terra não era seca, a terra produzia, porque tinha uma névoa que deixava tudo úmido. Você precisa entender, irmão, que Deus não te criou para receber uma semente do céu e plantar numa terra seca. Por isso que Ele está dizendo, sopra vento norte, libera água sobre essa terra seca, libera a estação mudar, faz frutificar. Assim comigo, sopra vento norte. Porque o vento norte, irmãos, que faz crescer aquilo que o próprio Deus semeou. Fala comigo, crescer, florescer. Não é teu melhor amigo, não são as tuas conexões. A igreja perdeu isso, irmão. Ela acha agora que crescer é PNL, são conexões. Não, irmão, o que te faz crescer de verdade é o vento de Deus, é o favor de Deus. Fala comigo, crescer, florescer. Eu profetizo na sua vida o sopro do vento norte, e tudo aquilo que estava estagnado, só quem crê levanta a mão. Tudo aquilo que estava estagnado, parado, travado e não florescido, vai mudar a estação, vai passar a florescer, vai crescer, mas não debaixo do esforço da terra, mas do sopro do céu. Fala comigo, crescer, florescer. Aí sabe qual é a trick do diabo? Essa eu entendi essa semana, irmão. Revelação fresquinha. Isaías 14, 13 a 14 está falando do rei da Babilônia, que é uma referência ao diabo. Olha o que Isaías diz. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a Deus. Aonde o diabo quer erguer o trono dele na terra? Aonde? Como? Desde o início da criação, o diabo sempre quis controlar o crescimento. Não, eu vou falar de novo. Desde o início, o diabo sempre tentou controlar o crescimento. Jesus, está vendo esses teus reinos? Se prostra a mim, serão teus. Deixa eu te dizer, irmão, crescimento de verdade não é o diabo que dá, é o sopro de Deus. O diabo sempre quis tentar controlar crescimento, florescer, rompimento. Ele só mudou o nome para algumas coisas, irmão. Você precisa entender que o favor de Deus não depende do quem com você se senta à mesa. Não, o favor de Deus depende de qual o sopro de Deus está soprando sobre a tua estação agora. O diabo sempre quis um trono aonde Deus libera crescimento, florescimento, rompimento, água. Há umas semanas atrás, uns meses atrás, chegou um irmão muito querido. Ele mexe com redes sociais. Ele chegou assim e fez: pastor, eu vejo um grande potencial em ti. No básico, tu chega a 400 mil seguidores em 3 meses. Tem isso, tem aquilo, tem isso. Vamos começar, eu faço para ti de graça. Porque eu acho que o potencial é 1 milhão. Irmão, quando ele falou aquilo, eu falei assim: eita,
Eu tenho potencial, é? Coraçãozinho chega e ficou, uau. Aí falei assim, vou pensar. Porque eu não quis ser chato, né? E fui pensar mesmo, irmão. Aí fui orar. Aí tô orando, Deus, e aquele negócio do Instagram? Ele falou, quem te pediu? Deus, mas os números, Deus, fala comigo mais os números. Os números. Tudo hoje é? Se tu tá no meio empresarial, é o quê? Número. Se tu tá na igreja, número. Tudo hoje é número. Aí eu tô lá, Deus, eu tô preocupado com os números, Deus, eu preciso mudar, sabe, umas coisinhas assim em mim, porque eu acho que se eu mudar a igreja cresce mais, né, faço umas coisas meio doidas de vez em quando, e aí o pessoal fala preto no branco, irmão, não muda muito o tempero, porque o que cresce é franquia, é ou não é? Aí eu tô orando, eu fiz, Deus, me ensina, Deus, a florescer com os teus números. Por quê? Porque na terra a gente atribui o favor de Deus a número. Do lado de fora, Noé era um fracassado, porque ele passou 100 anos pregando e só 8 pessoas entraram na igreja de Noé, e tudo família. É aquele deputado que se elegeu e só quem votou nele foi os filhos de casa. Mas dentro de casa, quando Noé falava, vai chover, pai, nunca ouvimos falar sobre chuva, não sei nem o que é isso, cair água do céu, mas tu é um homem íntegro, justo e fiel, coletinho está pronta, fecha a arca, nós estamos juntos. Aí o céu olha, ei, só tem 8, mas tem integridade, fidelidade e justiça, eu vou fazer a minha semente brotar. Deixa o vento norte soprar, irmão. Não se renda ao trono de Satanás. Ele sempre quis um lugarzinho aonde sopra o favor de Deus para crescimento. Pergunta para mim, qual o número que importa para Deus? Aí eu estava orando nesse negócio e Deus falou assim, ei, eu não quero 400 mil seguidores. Eu não sei você, quem já ouviu algo de Deus e falou assim, cara, agora eu posso morrer. Venci na vida. Talvez para você não vai ser nada, mas para mim foi. Eu senti Deus falando assim, você já está dentro do número que importa. Eu fiz, Deus, qual é o número que importa? Os 7 mil que não se dobraram. Esse é o número que Deus conta. Não se renda ao trono de Satanás. Sopra, vento norte. Sopra. Blow, blow, sopra. Chamakanda, sopra. Acho os teus remanescentes aqui hoje. Eu gostei tanto disso que eu acho que eu vou mudar o nome da igreja, 7000 Church. Aqui não é Thousand Hills, 7000 Church. Gostou? Também gostei. Quem sabe? Quem sabe? Não vai vender não, irmão, mas vai ser loucura. Que igreja você faz parte? 7000. Sopra! Dos 4 cantos, profetiza, filho do homem, sopra! Sopra o teu vento. Dos 4 cantos, sopra teu vento. Ele está procurando pelos 7 mil hoje. Eu sinto que algumas pessoas estão recebendo um sopro dentro de você não está conseguindo aguentar. Aí você está preocupado, o que é que vão pensar de mim? Fica tranquilo, irmão, na 7000 Cave tem só louco.
Por isso que Davi era rei. Primeiro Davi foi rei dos doidos, para depois ser rei de Sião. Ah, Deus, what do you wanna do? Carrega a chuva, carrega a água. Você pode sentir o cheiro das águas. Essa semana ainda, irmão, você vai receber umas viradas doidas na sua vida. Teve uma irmã num culto doido que a gente teve, eu joguei água nela, ela falou assim: pastor, o que está acontecendo na minha vida é tão doido que eu preciso de 1 hora para explicar. Eu acho que eu vou jogar mais água hoje. Porque o vento norte carrega água. Teu coração está seco, sopra vento norte. Tu está frio, sopra vento norte. Tu está lá com a tua terra seca, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não sente nada, sopra vento norte. Agora fala assim comigo, tem outro vento. Qual? Fala comigo, vento sul. Jó, capítulo 37, versículo 17. Como as tuas vestes aquecem quando o vento sul. Como as tuas vestes aquecem quando do vento sul acalma na terra. Fala comigo, calma. Tá no caos? Tá perturbado. Aí parece que não virou, né? Você ora e não acontece, irmão. Reino dos céus tem uma forma de funcionar. Tu não expulsa demônio no nome de Espírito Santo, no nome de Jesus. Quer calma? Fala comigo, eu quero calma. Tranquilidade, sopra vento sul. O vento sul é aquele que dissipa todas as trevas, é aquele acalma, ele traz descanso para a tua alma. Ele traz a calmaria na tempestade. Marcos capítulo 8, versículo 39. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo e o barco estava agitado, com o vento soprando. Aí Jesus se levanta e fala: be still, calma. Eu creio que ele falou assim: sopra vento sul, sopra vento sul. Deixa eu te dar um segredo. Tem uma música em inglês que fala assim: He has the whole world in his hands. Não é assim? Não é assim? He got the whole world in his hands. Sabe o que eu entendi ontem? He got the 4 winds in his hands. Porque tudo passa pelos 4. E Jesus condensou tudo na mãozinha dele. He got the whole winds in his hands. Estava lá soprando tudo. Os pescadores da minha terra vão morrer hoje. Jesus, acorda! Be still. Eu profetizo o sopro do vento sul na tua vida. Chega de antidepressivo, chega de remédio para dormir, irmão. Você só precisa tomar remédio para dormir se você ainda não entrou no ambiente teu, no vento sul de Deus. Jesus nos ensinou que é dormir bem no meio da tempestade. Sopra vento sul. É ali que está teu descanso, irmão. Não é resolver o que está fora, é deixar Deus soprar para dentro. Fala comigo, vento sul. Tem mais, irmão? Eu acho que vai virar um livro. Cantares capítulo 4, versículo 16. Fala assim: acorde vento norte. Oh glória. Sopre vento sul. Sopre em meu jardim, para que a fragrância do meu jardim se espalhe ao seu redor. E o meu amado seja atraído para o meu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Fala comigo, sopra vento sul, espalha a minha fragrância. Fala comigo, fragrância. Eu não sei se você sabe, quando você adora a Deus, Ele não escuta você falando. Suas palavras são vazias. O que a Bíblia diz em Apocalipse é que Deus cheira. Então quando você está adorando, irmão,
É o vento sul que leva a tua fragrância, além das suas palavras. Porque ele diz: sopra vento sul, libera a fragrância do meu jardim e atrai o meu amado. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Quer atrair o céu na terra? Quem quer? Quer atrair Deus na tua causa? Quer atrair Deus na tua casa? Quer atrair Deus na tua empresa? Quer atrair Deus no teu casamento? Quer atrair Deus no teu devocional? É sopra vento sul. Ei, libera a fragrância, leva a minha fragrância ao meu amado e atrai o meu amado ao meu jardim. O vento sul é aquele vento que é como a noite de núpcias de Jesus Cristo com a sua noiva. É quando o próprio Espírito leva o cheiro da noiva para ele, fala assim, Aí ele cheira a adoração e fala assim: eu preciso descer, eu preciso ter um encontro com a igreja. O vento sul, ele traz a calma. Mas por quê? Porque ele traz junto com a calma, ele traz o amado. Porque a calma, eu vou te dizer, não é Jesus resolver os seus problemas, é ele te falar assim: vem amada minha, noiva minha, pomba minha, eu estou contigo no teu jardim, eu já senti o teu aroma, a tua fragrância. O vento sul levou até mim, vem! É o vento da intimidade. Por isso que é o vento do descanso. É o vento do descanso. Estava conversando com o Marcelo antes do culto, a gente conversando, né, irmão? Você trabalha com construção, qual é o seu trabalho? Resolver problema. Seu trabalho é esse. E não tem que achar ruim, não, tem que ser bom de resolver problema. E eu gosto, irmão. Aí o Marcelo falou assim: pastor, como é que você aguenta? Qual é o seu escape? Eu falei: Marcelo, meu escape é entrar no meu closet. Ele faz: qual é a oração? Eu fiz: nenhuma. Eu não vou chegar para Deus, irmão, resolve isso, resolve aquilo. Não, irmão. Eu entendi que é no vento sul da intimidade que eu encontro o meu descanso. Eu só falo assim: Deus, tu sabes. Aí vou lá em Nárnia, fico lá 3 horas em Nárnia, volto novo, irmão, cantando aquela música: He got the whole winds in his hands. Ele carrega todos os ventos nas suas mãos. Fala comigo: fragrância. O que é que a fragrância tem? Fala comigo: o que é que a fragrância tem? Cheiro. O cheiro carrega a tua identidade antes de você chegar no lugar. Porque cheiro é propaganda. Fala comigo: propaganda, favor, influência. O que é que ele está dizendo? Quer influência? Quer influência? Não é no vento norte, e nem na conferência venha ser ungido. Não. A verdadeira influência, ela sai do lugar de intimidade. Porque Deus vai soprar no teu jardim, porque é Deus que fala o teu nome, é Deus que abre a boca e fala a teu respeito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não existe técnica nenhuma na terra que supere o favor de Deus na tua vida. Tu vai se encontrar com o pescador e vai falar assim: pesquei 40 mil peixes. Como? E ele vai te explicar. E quando te perguntar, vai falar assim: rapaz, não pesquei nenhum, tudo pulou no meu barco. Como? E eu sei. Eu não sei explicar. Porque o vento sul, ele gera em você. Eu não sei explicar como aconteceu, mas Deus soprou no meu jardim. Esses são os novos empresários, sabia? Como é que você chegou lá? E eu sei. Eu só oro todo dia. Eu acho muito bonito, irmão. O Hunter tá lá todo dia 5 horas da manhã. O empresário de sucesso tá lá, irmão, todo dia 5 horas da manhã. Chaca, soprando o vento, que ele sabe que o segredo do crescimento dele é a presença de Deus. Ele sabe. Eu não preciso dizer, ele já sabe, irmão. A gente levou ele lá para explicar aos empresários. Tava todo mundo assim, né? Qual o segredo? Pô, fala só o segredo de 5 passos. Ele só falou assim: cara, obedece a Deus e ora. Aí ficou todo mundo assim: what the heaven is going on? Qual é o segredo? Mas é esse, irmão. Obedece a Deus e ora, porque o vento sul vai soprar, vai florescer e vai carregar a tua fragrância. Todo pregador na carne um dia sonha em ser famoso. Eu já sonhei. Todo dia eu tenho que matar isso em mim. Poxa, isso aí dava uns cortes no Instagram assim que... Aí um dia, irmão, minha sorte chegou. Sabe
quando um dia você fala assim, agora eu venci. Terra seca que não me ajudou, agora. Aí um dos pastores mais conhecidos do Brasil, uma das maiores conferências do Brasil, falou assim: Deus estava falando com a gente, veio um vento, soprou teu nome, tu vai ser o principal pregador do sábado à noite. Eu fiz, Deus me honrou! Chaca! Meu Deus, finalmente! Aí fui, contei, fiz aí. Chegou minha vez, aí ela falou assim: não fala loucura, prega simples, pretinho no branco, fica tranquilo, remedinho. Não fecha essa porta que Deus abriu, homem. Aí parece que quando fala isso, irmão, ativo doido que tem em mim, eu mato todo dia tentando controlar. Aí fui o quê? Orar. Deus, e aí? Vai ser doido demais, né? Finalmente, eu já tô imaginando assim, vou jogar meu casaco assim, esse, aquela coisa assim, finalmente, né? Orei tanto pra quê, né? Aí Deus falou assim: vai nada. Tá brincando? Não vai não. Não sou eu. Agora eu vou te levar nas asas do meu espírito pra um lugar que você jamais entraria. Não fui, irmão. Até hoje estão chateados comigo. Ficaram sem entender. Passagem estava paga já, tá? Passagem paga. Fui pra casa, fiquei emburrado. Fiquei emburrado, irmão. Você fala assim: Deus é Jó, meu negócio é Jó. Sou Jó. Tem jeito não, irmão. Deus me quer assim, nasci assim. Tava quase na unção de como é o nome daquela música lá? Gabriela. Eu nasci assim, morrer não adianta. Aí tô lá orando, irmão, orando, semanas orando. Eu tive um sonho, ó. Quando eu tive esse sonho, eu juro que eu acordei e estou na carne. Tinha um ministério nos Estados Unidos que talvez foi o ministério que mais tocou o planeta Terra com adoração e oração. IHOP em Kansas City, quem lembra? Ficaram lá 20 anos adorando e adorando separado. E eles tinham um evento chamado The One Thing. Irmão, era a virada do ano, dava 20 mil pessoas. Aí eu tô lá orando, irmão. Aí fui dormir, tive um sonho. Aí nesse sonho eu tô indo, chegando lá na conferência, o One Thing, tava no ginásio assim, não dava pra ver a pessoa que tava pregando, era sem fim. Aí eu tava aqui atrás, e aquela presença no sonho, e aquela presença assim linda, maravilhosa, e eu no sonho chorando, cheio de fogo, e lá atrás, irmão, aí quem tava lá na frente era uma cantora que ela era bem famosa também, a Misty Edwards. Quem já ouviu falar nela? E ela era uma das principais cantoras do IHOP. Aí no sonho ela para, tava assim tipo Miqueias, ela para e fala assim: Deus está falando comigo. There is a crazy Brazilian here. Aí eu, opa, no sonho, né? No sonho, irmão. There is a crazy Brazilian here. Em inglês, no sonho. Urias, where are you? Eu fiz, eita. Irmão, eu tô lá atrás no sonho, eu começo a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, que doideira é essa? Misty Edwards me chamando pelo nome. Aí no sonho ela fazia assim: Hunter, ó, vem aqui e senta aqui nesse lugar de honra. E eu sentava numa área que tinha assim um círculo, um cordão de isolamento, e tinha lá VIP area. Aí eu acordei e fiz assim: tá amarrado. Como assim? Olha o meu tipo de sonho, que loucura. Fiquei até com vergonha de contar pra ela. Aí cheguei, criei coragem, contei pra ela. Ela fez: eita, a Carninha tá falando, né? Eu fiz: tá, deve tá, porque eu neguei aquele negócio lá. Agora eu potencializei o negócio a 1000, né? Agora é One Thing, Estados Unidos, lugar de honra, irmão. Pra pregar não, eu vou ficar sentado aqui, ó. Passa um mês, Miqueias. Tô lá na minha vida normal, deixando o nono no colégio de manhã, caçando cheque de tarde no céu, carro, vivendo minha vida, irmão. Aí chega um e-mail. Aí quando eu vejo o e-mail, IHOP. Aí eu, oxi, eu achei que era aqueles e-mails, né? Chamando para alguma coisa. Aí eu abri o e-mail, irmão. Nunca vou esquecer disso. Pastor Urias, nós do IHOP queremos convidar você para ser um dos convidados de honra da conferência One Thing, porque você foi reconhecido mundialmente como um general de oração e de guerra. Por favor, diga se você pode vir. Nós separaremos uma área VIP para você e mais 8 convidados. Eu fiz, meu Deus, o meu sonho.
irmão. Como que ele sabia? É Deus, irmão, que fala assim, ó. Tem um cara ali, Urias, ele está orando, chama ele, vai lá, a fragrância dele chegou no meu jardim. Recebi o convite, levei um monte de gente comigo, até o Andrezão e a Tati foi, eles estão testemunha. Chegamos lá, por favor, entra aqui. Sentamos na mesa, tava só os generais, irmão, dos Estados Unidos, Brasil, tava os caras grandes do Brasil, tudo americano, e eu lá, irmão, eu falando assim comigo, tenho certeza que tá todo mundo perguntando quem é esse careca aí. Tu eu conheço, tu também, mas esse aqui não faço ideia. É, irmão, esse aqui foi a terra que te falou, mas esse aqui entrou pela fragrância do céu. Aí foram, colocaram, né, pulseirinha na gente, a gente entrava assim, ó. Eu, o Andrezão, a Tati, um monte de gente, sentamos na área VIP, irmão. O evento era onde? Num lugar que eu não conseguia ver o fim. Tô lá eu, sentado na área VIP, irmão, área VIP nada, é a mesma coisa. Eu estou tentando dizer para você o seguinte: que quando Deus sopra, que quando Deus quer te revelar, ninguém te esconde. Agora, se Deus quer te esconder, ninguém te revela. Deixa o vento sul soprar. Fala comigo, vento sul. Quem quer mais vento? Perdeu. Fala comigo, vento oeste. Esse eu vou ser rápido. Êxodo capítulo 10, versículo 19. E o Senhor fez soprar com muita força. Fala comigo, muita força. O vento ocidental, que é o vento oeste. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. E não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Fala comigo, terra. Tu entende o que é que esse vento faz, irmão? Agora preste atenção, fala comigo, gafanhoto. A Bíblia diz que o gafanhoto foi uma das pragas de Deus. O Egito estava cheio de gafanhoto. Quem já se sentiu no meio de uma praga de gafanhoto, irmão? Quem já se sentiu no meio de um fogo trocado? Aí, a oração não é vento norte nem vento sul. O que Deus está dizendo é: vem 4 ventos. Mas qual é o vento? Vento oeste. E é interessante que o vento oeste, fala comigo, é vento de guerra, porque é vento de libertação. É o vento que Deus te liberta daquele cativeiro que você se encontra. Por isso que a Bíblia diz que é um vento muito forte. Lembra de Paulo? Está lá na cadeia. Olha para Silas e fala: joga um dó aí. Pum! Vem um terremoto, destrói a cadeia e eles são liberados. Outras versões dizem: vem um vento. Porque o vento para te libertar não é qualquer vento, é um vento muito forte. Eu profetizo que virá um vento muito forte sobre a tua causa, a tua situação, o teu cativeiro, a tua prisão. Porque Deus está dizendo: eu soprarei o vento forte. E deixa eu te dizer, não vai sobrar nenhum gafanhoto. Não vai sobrar. Sabe o que é gafanhoto, irmão? Gafanhoto é tudo aquilo que está devorando que Deus te deu. Porque o gafanhoto, ele devora o que Deus te deu. Aí o que é que o vento oeste faz? Ele tira todo o gafanhoto, ele começa a devorar tudo, ele começa a arrancar, a expulsar tudo aquilo que está devorando o que Deus te deu. O migrador, o destruidor, é o devorador, irmão. Fala comigo, eu estou entendendo. Ele sopra tudo, irmão. Agora sabe qual é o nosso problema? A gente está orando contra Deus, oração contrária. A gente está orando para Deus parar algo, porque a gente entendeu na carne que é o diabo. E Deus está falando assim: não é o diabo não, sou eu que estou soprando o vento oeste. E estou arrancando todas essas coisas, porque hoje tu não vê, mas amanhã essas coisas vão devorar tudo aquilo que eu te dei. Tá me entendendo, irmão? Aí tu não entende porque que algumas coisas fecham, outras acabam, e algumas portas se fecham. É Deus soprando todo o gafanhoto, irmão. É por isso que o vento é forte. Por isso que parece que de fato, irmão, vem para arrancar, para matar, para roubar e para destruir. Nas posses de Jó, Deus mandou fogo. Porque falir a tua empresa, você até aguenta. Agora Jó capítulo 1, versículo 19 diz que um vento vindo do oeste. Irmão, isso não pode ser coincidência, irmão. De onde vinha o vento?
oeste veio e derrubou a casa de Jó e matou todos os seus filhos. Você percebe? Fala comigo, oeste é um vento de libertação, de guerra, de proteção. Ele limpa a casa. Todo judeu ele sabe que o que vinha do oeste era proteção. Sabe o que é mais interessante? Do templo de Salomão que caiu, sabe qual é a única parede que fica de pé? O muro das lamentações, que é a parede oeste. É um símbolo de Deus dizendo para a terra e para as regiões celestiais: essa nação nunca será derrotada. Nenhum inimigo invadirá essa nação e tomará essa terra. Os muros caíram, mas o vento oeste está aqui e de pé. Até hoje, irmão, se juntou batalha contra batalha, e no final do dia do Armagedon vai ter Israel não vai ser derrotada. É Deus dizendo assim: o meu vento oeste está com eles. E é muito forte o sopro. Fala comigo, oeste é um vento de restituição. Fala comigo, restituição. Ele expulsa o gafanhoto. Joel capítulo 2 versículo 22 diz: e eu restituirei, fala comigo, restituirei os anos que o gafanhoto roubou. Ele não está dizendo que vai restituir só as posses que o gafanhoto, não, os anos que o gafanhoto roubou. Diz o Senhor. Aonde é que vem essa restituição? Vento sul não, vento norte não, vento oeste. Porque ele te liberta, ele te restitui, ele te devolve. É quando Deus chega para Jó e fala assim: te restituirei em dobro. É o vento oeste. Fala assim comigo: o que o diabo roubou. Posso te dar um segredo? Posso? João 10:10 diz o seguinte: que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Primeiro ele é chamado de quê? Ladrão. Fala comigo, ladrão. O ladrão queria alguma coisa? O ladrão tem alguma coisa? Não. Tudo que ele tem que roubar. Agora é interessante que Jesus fala o quê? Primeiro ele rouba, depois ele destrói, depois ele mata. O vento oeste ele vem contra o diabo nessa primeira fase dele na tua vida. Vou te dar um segredo. Quer resistir ao diabo? Derrota ele no primeiro nível, que é o quê? Que é do ladrão. Porque se tu destronar ele enquanto ele ainda é um ladrão, ele não vai matar nem roubar, ele não vai nem matar nem destruir aquilo que é teu. Porque quando o diabo ele é derrotado na atmosfera em que ele é um ladrão, ele não tem mais autoridade para matar e para destruir aquilo que é teu. Porque a primeira coisa que Deus chama o diabo é ladrão. Faz o teste, irmão. Todas as vezes que você vê e percebe, você libera oração, uma intercessão na área que o diabo está te roubando, você paralisa toda a ação do inimigo ali. Ele não tem mais como matar e nem destruir. Como é que a gente se perdeu, irmão, no mundo? O diabo tinha corpo? Não, a Bíblia diz que ele roubou o corpo da serpente. Se Adão tivesse guardado o Éden, o diabo cometeu o primeiro ato, que era roubar um corpo. Ele não tinha matado a relação dele com Deus e nem tinha destruído a eternidade. Você está me entendendo? O último vento. O último. Olha comigo, vento leste. Gênesis 41:23. E eis que as outras 7 espigas mirradas, queimadas do vento leste, irmão, você percebe? Quem já parou para estudar isso? Irmão? É muita coincidência. Brotavam depois delas. Aqui está falando da visão dos 7 anos de prosperidade e 7 anos de sequidão. Que ele está dizendo o seguinte: ei, depois dos 7 anos de prosperidade vai vir um vento leste e vai secar tudo, irmão. Vai ficar tudo mirrado, seco, sem vida. Por quê? Porque o vento leste, ele é o juízo de Deus. Fala comigo, juízo de Deus. Êxodo capítulo 10, versículo 13. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite, pela manhã, e o vento havia trazido gafanhotos. Fala comigo, gafanhoto. Você deve estar falando assim: eu não quero vento leste não, né? Amarrado.
para Ezequiel profetizar os 4 ventos, não foi 3. Porque você precisa passar pela universalidade e a completude dos processos de Deus. Para o órfão, juízo de Deus é morte. Para o filho é justiça. Porque o juízo de Deus, ele exerce o seu trono de justiça. Então quando Deus está soprando o vento leste, você está dizendo assim: meu Deus, está vindo gafanhoto, está roubando, está matando, está destruindo, está tirando tudo, tirando minha paz. E o que é que está acontecendo? E corrigindo, na verdade, Jó 1,19 não é vento oeste, é vento leste. Porque é aquele que vem assim para findar, irmão. Tipo assim, sabe quando você aguentou até aqui, mas agora aconteceu algo que de fato assim você quebrou. As suas emoções são quebradas. Tocou no filho de Jó. Mas o julgamento de Deus é justiça. Fala comigo, é justiça. E justiça para um pai não é querer ver o teu sangue. A palavra justiça vem do hebraico tzedeká. Fala comigo, tzedeká, que significa ordem correta, posição correta. Então quando Deus chega algumas horas da sua vida, irmão, e sopra um vento leste, e parece que tudo passa a dar errado, que parece que tu perde tudo, e aquele negócio assim no meio de um caos inexplicável, e Deus está dizendo: sou eu, filho, é o vento leste, eu vim te julgar, mas não é para te matar, é para você ser alinhado na posição correta que eu quero você, na ordem correta. Porque o caos de Deus na verdade é para trazer ordem. Eu estou aqui em Dallas, irmão, porque um vento leste me pegou. Eu quase não passo por ele, irmão. Minha casa quase não passa por ele. Mas graças a Deus pelo vento leste. Porque o vento leste é aquilo que te alinha osso com osso, bone with bone. Você está me entendendo? O julgamento de Deus libera a justiça. Jonas capítulo 4 versículo 8: ao nascer do sol Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar, irmão. Com isso ele desejou a morte e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. O vento leste, ele traz aquele desconforto emocional, interior. Ele traz aquela pressão, porque é o próprio Deus tentando tratar o teu coração para ampliar a tua visão. Esse capítulo era Jonas literalmente triste, porque Deus não havia dizimado Sodoma e Gomorra. Eles se arrependeram e Deus falou assim: opa, eu amo arrependimento, eu amo perdão, vou restaurar tudo. E Jonas estava emburrado. Por quê? Eu passei por vergonha. Eu disse que ia matar, tu não matou ninguém. Aí o que é que Deus faz? Vem, vento leste. Esse moço até ouviu a palavra do Senhor, mas o coração dele está desalinhado. Traz sobre ele uma correção para que ele tenha a visão ampliada e o coração tratado. Ninguém vai levantar a mão agora, eu tenho certeza, mas eu profetizo sobre você um vento leste que vai aliar o teu coração com o coração de Deus. E acredite, é melhor um coração alinhado sem nada do que um coração desalinhado com tudo. Deixa o vento leste de Deus te alinhar, irmão. O vento leste de Deus, ele gera desconforto, pressão, mas ele trata teu coração, ele amplia a tua visão. Salmos capítulo 48, versículo 7, de novo: como um vento leste, despedaçaste os navios de Tarsis. Para onde Jonas fugiu? Tarsis significa o quê? Fuga. Todas as vezes que você vê na Bíblia Deus destruindo um barco, é Deus afetando, se envolvendo no teu destino. Mas aqui não está literalmente falando da fuga de Jonas. Os navios, plural, de Tarsis, eram os navios daquela época que mais carregavam ouro e prata. Era literalmente onde sustentavam-se as riquezas das 12 tribos de Israel. O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, eu soprei um vento leste, eu destruí todos os navios de Tarsis. Eu destruí toda a estrutura de confiança humana que você tinha. Quem já teve a estrutura de confiança destruída, irmão? E a partir daquela estrutura de confiança destruída, você passou a viver milagre. Quem já recebeu um diagnóstico terrível, uma notícia horrível, foi demitido, mas no outro dia estava com o aluguel pago, porque Deus destruiu a tua estrutura de confiança, mas soprou o vento.
vento leste destrua as suas estruturas de confiança humana. Oséias capítulo 13, versículo 15 diz ainda que ele dê fruto entre os irmãos. Virá um vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua fonte, estancar-se-á o seu manancial, e ele saqueará o tesouro de todos os vossos vasos preciosos. Efraim estava prosperando sem o Senhor. Fala comigo, prosperidade e resultado, mas sem Deus. Aí Deus te ama tanto que ele fala assim, ó, sopra, vento leste, tira tudo, para que ele de fato não perca aquilo que é essencial. Você está me entendendo? Existe um vento que está soprando, irmão, na minha vida e na tua vida. Essa semana eu postei algo, há um novo vento soprando. Dentre várias outras coisas, eu sei, irmão, eu sinto que há um vento soprando na igreja do Senhor, que vai tornar as coisas upside down, de cabeça para baixo. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Mas eu quero te ensinar hoje. Deus está chegando para você e está dizendo, profetiza. Fala comigo, profetiza. Profetiza. Sabe qual é o teu problema? Agora vai dar tilt no teu Windows espiritual. Sabe qual é o teu problema? Tu ora demais. Opa, como assim, pastor? Tu ora demais. Por que eu oro? Fala comigo, para conhecer a vontade de Deus. Aí quando eu estou orando e conheço a vontade de Deus e a mão de Deus vem sobre mim, aí eu já não oro, eu profetizo. Você entende? A Bíblia chega. O que ele está dizendo aqui para Ezequiel? Ezequiel, a mão do Senhor está sobre ti. Então tu não profetiza mais o que tu está vendo, tu profetiza agora porque a minha mão está sobre ti. Tu orou, conheceu a minha vontade e eu selei com a minha presença. O problema é que a gente ora demais, irmão. A gente assim, se Deus quiser, Deus tira. Se Deus quiser, Deus dá. Irmão, vai com essa miséria lá pro inferno. Não! Deus colocou dentro de você. Você não pode controlar esse vento, nem pode mandar nesse vento, mas debaixo da mão dele, você pode invocar esse vento e dizer, vem, 4 ventos do Senhor, traz vida. Fica de pé, fica de pé. Vem, vento impetuoso, vem, vento impetuoso, sopra sobre nós, sobre essa igreja, nossos corações. Vem com teu vento. Eu sinto que alguns aqui hoje Deus está soprando um vento leste para te tirar do barco. Porque o vento que te tira do barco é o vento leste. Se Pedro fica no barco, ele fica longe de Cristo. Fala assim comigo: quanto mais perto de Jesus, mais longe do barco. Quanto mais perto do barco, mais longe de Jesus. Então para de reclamar com o ventinho leste que soprou na tua vida e te tirou aquilo que era seguro, porque na verdade ele te colocou mais próximo do teu Salvador. Ai, ai, ai! Sopra, Espírito Santo! Libera o barulho dos ossos de alinhamento. Alinha nossa casa, nossa vida. Mas não adianta ter imagem de Cristo, tem que ter a vida de Cristo. Sabe o que é que vai acontecer, irmão? Nos próximos 10 a 15 anos, os lugares que só tem imagem de Cristo, irmão, vão perecer. Porque o que Ezequiel está dizendo é: não adianta ter imagem. Fala comigo, não adianta parecer crente. Você tem que se levantar como crente. Por isso que ele fala: levanta-te.
Levanta-te. Levanta-te. Quem é que te levanta? Não é o teu pastor predileto, não é a tua canção favorita, não é o Espírito Santo que te levante, irmão. Tem gente que está aqui: meu pastor não me ama, não me quer, não me dá abracinho. Não, irmão, é o Espírito Santo que te levanta e te transforma num doente a um exército poderoso. Libera só os instrumentos. Vamos só fluir nos instrumentos. Vamos. Libera fluir. Eu sinto que hoje é um turning point. É um turning point na tua vida. Porque tem coisas que não é oração, não é unção, não é leitura, é vento. É vento. É o vento norte que carrega a água, que faz florescer, que faz crescer, carrega a glória de Deus, a glória Shekinah de Deus. É o vento sul que traz o descanso, a influência, o favor, o acesso, a fragrância. É o vento oeste que te liberta, que te cura, que te restitui, que te devolve os anos que o gafanhoto roubou. E esse vento é muito forte. Por que é muito forte? Porque quando alguém toca no filhinho do papai, o pai se levanta rugindo feito um leão. This is my son, this is my daughter. Sopra, sopra, traz vida outra vez. Me dá um copo, me dá uma garrafa d'água. Uma garrafa d'água. Continua. Me dá outra garrafa d'água. É interessante que hoje à noite eu tive um sonho. Eu estava aqui hoje pregando, e alguns de vocês vinham aqui e pegavam minha água e começava a beber da minha água, e começava a pular e girava aqui na frente. Aí vinha outro e pegava a minha água e bebia. Eu falava: Deus, o que é que está acontecendo? Aí eu parava um de vocês e falava assim: o que é que você está fazendo, irmão? Aí ele falava assim: eu estou bebendo a água do pastor. Eu quero beber dessa fonte, pastor. Eu não estou falando de mim, irmão. Eu estou falando que existe uma fonte secreta. E eu vou chamar essas duas pessoas aqui hoje, porque eu sei que hoje Deus vai derramar algo na tua vida. Deve ter alguma coisa. Vem cá, querido. Vem, é você mesmo, você estava no sonho. Irmão, vem. Tu pegava minha água e bebia. E tu falava assim: pastor, eu honro a tua unção, e eu quero carregar esse favor, essa porção. Não sei se faz sentido, mas Deus diz que a unção que você honra, você carrega. Sopra sobre ele, Espírito Santo. Sopra. Sopra, 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 sopra. Então sopra, sopra. Então sopra. Traz vida outra vez. Traz vida outra vez. Sopra, sopra. Então sopra e traz vida, traz vida, traz vida. E sopra, e sopra, e sopra, traz vida. E é engraçado, a outra pessoa era mulher, era você, Jéssica. De novo, né?
Deus está dizendo assim: você está com sede, bebe, porque você vai ser uma fonte a jorrar. O que eu estou fazendo na sua vida, eu só comecei, eu não parei. Vai jorrar, vai vir mais, vai ser loucura, porque eu te chamei para viver no sobrenatural, Jéssica. Só! Pode beber, bebe. Então sopra, traz a vida, traz a vida, e aviva, e aviva, e aviva, e traz a vida, e aviva, e traz a vida, aviva, e traz a vida. Então sopra, sopra, então sopra. Faz a ceia de forma diferente hoje, irmão. Show! Pega o pão. Obrigado, Jesus. E profeticamente se alimenta de toda palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus um dia disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra, ruach, vento, breath of God, que sai da boca de Deus. Toma isso profeticamente hoje e fala assim: eu não serei abalado, eu não serei abalado. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus está em ti. Profeticamente fala assim: hoje eu estou comendo a palavra. Jesus era o verbo e o verbo era Deus. Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o selo, irmão. Isso é o que faz os ventos trabalharem a teu favor. Você sabia disso? Quem não estava com a casa marcada no Egito, perdeu o primogênito, perdeu as posses, pegou praga. Agora quem estava com a casa marcada no Egito, irmão, a Bíblia diz que tinha fogo, tinha luz, tinha presença, tinha glória. Para quem está fora do sangue, os anjos têm que segurar os 4 ventos até que a igreja seja selada. Mas para quem está selado, ele está dizendo: sopra 4 ventos sobre esse vale que está seco, está morto, mas tem meu sangue. Está seco, mas tem meu sangue. Toma. Sopra a vida outra vez. Sopra o céu de novo aqui. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Sopra vento norte, sopra vento sul, sopra vento oeste, sopra vento leste. Antes de hoje eu vejo Deus soprando. Eu não sei se vocês já pensaram nisso ou receberam essa palavra, mas eu vejo os produtos de vocês chegando na Ásia. É no Middle East. É como se vai ter não é uma franquia o nome, mas vai ter algo lá. É como se o que vocês fazem aqui hoje vai ter lá no Middle East. Eu não sei se é Dubai, eu não sei se é os Emirates, mas Deus está soprando, cara, o que homem nenhum vai explicar. Não sopra, Senhor. Leva eles até o Middle East. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Ele nunca quis, Pai. Ele nunca quis. Mas vai chegar um tempo, Hunter, que você vai precisar comprar um avião, irmão. Parece loucura. Pai, você vai precisar, não é carne, é necessidade, é Deus. Ei, Deus está falando hoje, sou eu, my son. It's me, your daddy, your daddy. Eu vi tudo que você sacrificou, jogou fora.
O vento oeste está trazendo assim 10 vezes mais. Oh! Então faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. E como na primeira vez. Como na primeira vez. Sopra outra vez. E sopra outra vez. Como na primeira vez. Deixa eu te dar outro segredo. Israel hoje tem um templo. Eles recriaram e hoje é uma casa de oração. Um pastor chamado Asher Tratter. Toda vez que os brasileiros chegam lá, eles são recebidos e em vez de receberem a oração, eles pedem: orem por nós. Porque a janela que aponta para o Brasil é a do vento norte. E o vento norte carrega água. E o vento norte carrega glória. Você entendeu a sua razão de estar aqui? Você entendeu, irmão? Então para de agir feito um mendigo e pedir por favor, e se levanta no espírito e fala assim: eu profetizei e eu declarei: haja vida! Haja vida! Levanta, Deus, aqui nesse estado, os 7.000 que não se dobraram. Faz dos teus mensageiros ventos e dos teus ministros labaredas de fogo. Onde é que estão os 7.000 hoje aqui? Se você está aí, fala: sou eu, sou eu, sou eu. Então se você é esse, o que é que Salmos fala? Faz dos seus mensageiros ventos. Há 2 anos atrás eu estava num culto na Trinity. O negócio pegou fogo lá. Aí tinha uma mulher pintando um quadro. Eu tenho esse quadro lá hoje para provar. E no quadro ela desenhou um furacão. Acabou o culto e ela foi algumas pessoas e os meus alunos me procuraram, que eu dava aula lá, e falaram assim: Urias, corre aqui, tem um negócio doido acontecendo. Essa mulher desenhou esse furacão. E quando ela acabou de desenhar o furacão, ela falou assim: Deus, todo furacão na terra tem nome. Quem é o furacão? E Deus deu um nome para ela, estava escrito atrás do quadro. Ela foi, procurou os meus estudantes e ela falou assim: vocês conhecem alguém com esse nome? Eles disseram: claro. Está lá até hoje, irmão, um quadro com o nome Urias lá atrás. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus está procurando mensageiros como ventos. O que Deus está te dizendo é que onde você passa, você carrega isso. Você é um furacão do céu. Você é um furacão do céu. Você não é abalado pelo clima. Você não se move pelas estações. Você muda as estações. Você altera o tempo. O furacão, por onde ele passa, ele altera o tempo. Por isso que Deus disse para Abraão: onde você plantar a planta dos vossos pés, você possuirá. Senhor, levanta os teus furacões hoje aqui. Batiza eles com o sopro do teu vento, the breath of God, e eles nunca mais serão os mesmos. Faz esses ossos se juntarem, faz as estruturas dele procurarem o lugar certo. Teu rio fluir, deixa teu vento soprar.
coração, Deus. Eles não são a igreja de amanhã, eles são os líderes de amanhã, mas eles são a igreja de hoje. Vem queimar em mim. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Oh Deus, como o diabo tentou roubar a mente dessa menina, como ele tentou com ventos enganosos, doutrinas, ventos de doutrinas, mas o vento oeste te protegeu. Oh, e hoje o vento norte sopra. Shamboko eki kanda kashambo kokishita. Ele te chama de a minha menina dos átrios. Me procura. Tranca a porta do teu quarto, que eu vou me revelar para ti como me revelo para poucos. Se tem um jovem aí do seu lado, ora por ele. Deus está soprando nos jovens hoje. Se tem um jovem do seu lado, ora por ele. Eles não são a igreja de amanhã, eles são os líderes de amanhã. Eles são a igreja de hoje. Você é líder de jovem, tem um jovem do seu lado, ora por ele. Vem com tua glória. Vem, vem. Com tua glória. Vem, vem. De dentro pra fora. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. Deixa teu rio fluir. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo cair até me consumir. E deixa teu rio fluir. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo queimar até me consumir. Você tem clamado por um vento de sobrenatural na tua casa. E hoje o céu está dizendo: eu te escutei. Eu te escutei. Eu te ouvi. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, e que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Vem derramar. E a Bíblia diz que nos últimos dias os teus filhos e as tuas filhas profetizarão. Levanta profetas hoje aqui, Senhor. Talvez você veio aqui buscando ser empresário, mas Deus está dizendo: você pode ser empresário, contanto que você seja profeta. Aliás, é isso que Deus está fazendo. Deus está dando uma unção empresarial para profetas e dando uma unção profética para empresários. É loucura. Porque o profético e o empresarial caminham juntos. Sabe o que é interessante, Hunter? Quando Moisés foi abençoar as 12 tribos, ele abençoou separado. Mas Zebulon e Issacar, ele abençoou juntos.
Zebulon tinha um favor de negociar nos portos. Fala comigo, negócios. Issacar de discernir os tempos. Fala comigo, profético. É como se Deus estivesse dizendo: todas as tribos eu abençoo separado, mas Issacar e Zebulon tem que andar junto. É a revelação e o favor de Deus para os negócios, tem que andar junto. Se você é profeta, recebe a unção de Zebulon. Se você é empresário, recebe a unção profética hoje. É de onde vai vir a aceleração na tua vida. Deixa o vento soprar, irmão. Tem vento aqui hoje. Eu sinto com muita convicção que hoje pode mudar a tua vida por completo. Porque o céu marcou esse dia para dizer: profetiza, filho do homem, sopra 4 ventos. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje. abre a cabeça dele, Deus, para os negócios. Abre, abre, abre. Querido, se você precisa ir, fique liberado, Deus te abençoe. Não se sinta constrangido, eu entendo, alguns de vocês moram longe, vários têm crianças. Não se sinta constrangido, leve essa unção para casa e faz um voto comigo. Passa a semana inteira orando: vem 4 ventos, sopra os 4 ventos de Deus sobre mim. Amém? Quem quiser continuar, fica. Quem quiser ir embora, pode ir. Na presença de Deus você tem liberdade. Deus te abençoe.